todas as mulheres assediadas ou agredidas sexualmente escrevessem a hashtag MeToo em suas redes, talvez o mundo passasse a ter noção da magnitude do problema. Estas foram as palavras da atriz Alyssa Milando, publicadas em uma rede social em apoio às denúncias de assédio e estupro contra um famoso produtor de Hollywood. A hashtag, que em português significa Eu Também, tomou conta da internet e relatos de mais de 80 países vieram à tona, deixando claro que a cultura do estupro é mais presente do que imaginávamos. Depois disso, as denúncias de assédio continuaram a se multiplicar e a atingir personalidades não só do cinema, mas da política, dos esportes e de várias outras áreas. É fato. A violência sexual é parte da vida das mulheres e vem acompanhada de muito sentimento de culpa e medo de se expor. Por isso, hoje, convidamos para falar abertamente sobre assédio e violência sexual Verônica Ferreira, pesquisadora do Instituto SOS Corpo, Carolina Ferraz, professora da Universidade Católica de Pernambuco, e Ana Elisa, delegada da Mulher. Boa noite a vocês, sejam muito bem-vindas à Opinião Pernambuco. E para a gente começar o tom da conversa, eu gostaria que a gente fizesse uma definição de qual é o limite entre o assédio e o flerte, Verônica. O limite é dado pelo sentimento de quem se sente vítima, quer dizer, acho que a gente tem uma cultura patriarcal que muitas vezes banaliza como flerte algumas posturas que são altamente ofensivas. E para nós mulheres que recebemos essa suposta amabilidade, chega para nós como, na verdade, algo muito ofensivo, algo que dói, algo que invade um limite, que não é um limite que você possa estabelecer assim, ou numa lei, invade um limite que é ético, que é do seu espaço, que é daquilo que é seu, né? Que é da sua existência como sujeito autônomo, que tem sua liberdade e que pode e deve transitar no espaço público ou no espaço de trabalho sem nenhum constrangimento. Eu acho que o limite é esse, é o limite do consentimento, é o limite do respeito à individualidade, ao corpo, né, da mulher, mas é um limite muito difícil de ser traçado, inclusive verbalmente, ou mesmo do ponto de vista de uma lei, porque ele está banalizado muitas vezes na nossa cultura, no nosso dia a dia, né? Aquilo que se chama flerte, que na verdade são formas de violência muito banalizadas no cotidiano. É difícil até traçar esse limite, porque a nossa cultura patriarcal banaliza muito o que é flerte, como se fosse algo espontâneo, algo natural, quando na verdade são violências, né? Agora, Carolina, na sua opinião... Eu queria, Ana, me desculpa, eu queria... acrescentar. Não seria acrescentar, eu queria dar uma roupagem um pouco jurídica. Para o direito, a diferença está na opressão que se dá entre o empregador, né, e a empregada, e ela é constrangida para oferecer, né, serviços de natureza sexual. Então, o assédio sexual ele exige, na percepção da conduta tipificada, né, Ana? Isso, que haja essa subordinação profissional, né? Ou intelectual, ou em alguns aspectos moral também, né? Porque já se discute, existem casos, não de forma generalizada, a doutrina tem resistência quanto a isso, mas se tem aceito a possibilidade de padrasto com enteada. Né? Há discussões sobre isso. Ou mesmo no mesmo nível hierárquico, já existe jurisprudência exatamente. que tipifica assédio. Agora, né? veja, mesmo no mesmo nível hierárquico, Verônica, puxando um pouco da tua fala, a gente vive num mundo, numa sociedade machista patriarcal. Se a gente vive nessa sociedade machista patriarcal, mesmo a mulher, no mesmo nível hierárquico, ela tem uma subordinação. Com certeza. Ela ganha menos, em média 30% a menos do que o colega homem. Exatamente. A voz dela é silenciada dentro de reuniões de trabalho. Exatamente. O colega homem reproduz a fala dela e recebe os louros pela ótima ideia, né? Pelo ótimo planejamento que foi todo dela. Então, mesmo dentro de igualdade hierárquica, a gente tem uma desigualdade de gênero. É por isso que é difícil separar o flerte do assédio e da violência no caso de nós mulheres, porque
Nós mulheres, por exemplo, não temos como prática flertar no ambiente de trabalho. É Isso para nós já é um limite que está dado. Para os homens, não. Então, tem uma cultura verdade. que banaliza. Eu acho que, por exemplo, não cabe flerte em determinados espaços, porque para mim isso já seria uma violência, né? Sim. Agora, Então, Anelisa, a essa gente tem um dado dificuldade. aqui que 39% dos assédios ocorrem no espaço público, até puxando esse gancho. Na sua opinião, há um consentimento social para que isso ocorra? Sim, como a gente estava colocando aqui, a questão da nossa cultura machista, como é difícil, né, a gente desconstruir, né, a gente está cada vez mais evoluindo em relação a isso, através de debates como esse, através dos nossos jovens nas faculdades, cada vez mais a gente conscientizando os adolescentes, né, para que se tornem adultos, que respeitem mais as mulheres. Então, assim, muito alto esse número, né? Infelizmente. 39%. É bem alto. E o que me chama a atenção é o fato de também essas mulheres terem dificuldade em denunciar, né? A grande maioria, elas têm essa dificuldade por achar que aquelas pessoas não vão acreditar nela, né? O Estado não vai acreditar. Então, existe esse primeiro obstáculo que a gente precisa romper, que é o fato delas acharem que, ao chegar numa delegacia, do qual, por exemplo, estou como delegada há mais de 3 anos, e os números de denúncias são muito baixos. A gente sabe que esse número não é um número correto, né? Para a quantidade de situações que existem aí, a gente sabe que, na verdade, é muito mais do que eu tenho hoje lá. Porém, existe esse primeiro empecilho, que é a primeira parte, que é esse primeiro passo, que é o da denúncia. E aí a gente, através de momentos como esse, a gente sempre fala, denuncie. A rede social está aí hoje também com uma excelente ferramenta para que a gente possa encorajar outras mulheres. Recentemente, eu tive um caso muito polêmico, que foi em relação a um médico, né, que estuprou uma paciente. Através da própria imprensa, ela teve coragem de denunciar e não parava de chegar vítimas, né? Na delegacia, porque o fato dela ter colocado ali, enfim, a sua imagem, ter tido essa coragem, foi muito importante para que outras mulheres... né? Isso. E aí eu queria só pedir uma licencinha, a gente vai continuar o debate, mas eu queria chamar um vídeo que a gente separou, uns trechinhos de mulheres justamente que também tiveram essa coragem e contaram um pouco do que aconteceu com elas. A primeira vez que eu fui assediada, eu tinha 11 anos. Eu estava voltando do cabeleireiro e eu estava com a minha irmã e aí um carro passou fazendo fio-fio, dando umas buzinadas, assim. Na hora eu achei que aquilo era legal, porque achei, pô, tô me achando bonita, né? Nossa, quer dizer que eu cresci, que eu tô bonita, né? Porque é isso que importa. E só depois eu fui perceber as consequências que isso teria pra mim como mulher. Uma vez eu estava numa festa e eu tinha bebido um pouco e um cara chegou perto de mim e estava me puxando para ir pro canto. Aí eu dizia para ele, não, mas eu não quero ir. Enfim, eu estava consciente ainda ao ponto de dizer que não. Só que ele era muito insistente e aí ele me dizia, não, vamos ali pro canto, é seguro, ninguém vai ver. E eu negava, mesmo fisicamente, ele foi um pouco violento. Eu estava saindo da universidade depois da aula, peguei um ônibus lotado às 6 da tarde e estava em pé até a hora de descer no meu ponto e um homem passou a mão em mim. Eu olhei para ver se era ele mesmo ou se ele tinha esbarrado sem querer e ele confirmou dando uma piscadinha para mim. Sempre que eu tô no ponto de ônibus, eu sou assediada, né? Isso não tem exceção, assim. Sempre vai ter um cara que vai parar para mexer comigo. Eu lembro de uma vez estar num samba, uma coisa parecida, e um cara chegou pra mim rindo, ele pegando a minha cintura e gritando samba mulata, samba mulata. Muitas mulheres também acabam não registrando porque colocam também que chegam às delegacias e às vezes tem que ouvir piadinha e às vezes, foi mesmo, aconteceu isso, você estava com... Isso é o relato delas, né? Que roupa você estava vestindo? Então, assim, além de serem agredidas, elas passam também por um constrangimento. Aspectos, Ana. Eu vejo o primeiro, graças ao movimento de mulheres, houve uma desconstrução de uma polícia que era muito masculinizada.
Então, criou-se as delegacias das mulheres, é verdade. E isso é um importante instrumento, porque uma mulher que vê uma delegada mulher, ela se sente acolhida, né? Ela vai ser olhada de outra maneira, né? Ela tem uma comissária ou um comissário que foi sensibilizado, é diferente dela chegar numa delegacia comum, como era no passado. Só que infelizmente, a trajetória dele, a peregrinação da violência não termina aí. Ela vai para um judiciário que ainda é misógino, machista. As vítimas de violência sexual, elas são colocadas no banco do réu. E a moral delas, a vida sexual delas é levada em consideração. Então, essa vítima, ela fica resistente. E tem um outro aspecto que eu acho que a gente precisa pontuar. Quando você fala nos 39% no espaço público, a gente conta também com o medo, a covardia das pessoas, que fazem de conta que não estão percebendo, que não querem se meter, que é uma violência perversa porque se dá querendo silenciar a vítima. Eu não vi, não foi bem assim, você estava bêbada, né? Então, sempre se coloca sempre culpando. A culpa à mulher. Foi a forma e ela como se você sente estava punida vestida. 2 vezes, né? Porque ela sofre a isso. violência e depois ela é criticada. Na verdade, às vezes, até chegar numa instituição para fazer a denúncia, essa mulher já passou por uma série de desencorajamentos, né? No próprio espaço de trabalho, muitas vezes entre as próprias colegas ou os colegas. Você é o tempo todo desestimulada a prosseguir na denúncia por essa cultura patriarcal, que banaliza, que tenta silenciar, que diz não foi algo assim, né? Foi um flerte, foi algo que você deve deixar passar, você vai se expor. O medo de se expor, né? Como você disse logo no começo, é muito grande porque a nossa sexualidade é o tempo todo colocada sob suspeição. Então a gente é culpada de tudo. Aquilo que tem a ver com algo possivelmente relacionado à sexualidade, mais ainda. Então a gente tem muita dificuldade de lidar com essa culpa e com essa exposição. Então, o caminho é uma rota crítica, né? É uma rota crítica. Até chegar numa delegacia e seguir adiante, você encontra um ambiente hostil. A gente já mudou muita coisa, né? O Me Too, por exemplo, a expressão dessas mudanças. Mas vá com elas. Vá com ela, porque aí você está fácil. visualizando a violência que pode acontecer com a outra e tentando impedir. É muito importante isso. Eu me lembro de um caso que aconteceu na universidade, eu era estudante, e tinha um professor que fazia chamada oral, a Ana Elisa vai acabar reconhecendo, e ele dizia assim, faz biquinho para mim, fofinha, quando eram as meninas. E eu torci para chegar a minha vez, eu lembro como se fosse hoje. E quando chegou a minha vez, que ele fez, faz biquinho, fofinha, eu disse, me trate como ser assexuado aqui, eu sou um estudante, como os colegas. Eu quero que você peça biquinho para os meus colegas homens. E eu saí da sala de aula, os meninos reconhecendo que eu tinha razão, e as meninas, assim, constrangidíssimas. Por quê? Porque foram ensinadas ao silenciamento. Disseram, como você é louca, você está se expondo. Porque é isso que a gente ser uma boa moça, às vezes. Exatamente. É a gente aguentar calado, né? Calada, E isso de silenciada. ser boa moça até 2005, ou seja, não faz muito tempo. 2005 faz 13 anos, né? Foi ontem. A legislação brasileira promovia o que era chamada a mulher honesta. Não é? Que era aquela mulher que era virgem, fiel, recatada, responsável pela gravidez não planejada. E aí, o que é que ocorre? As supostamente desonestas, você pode tratar mal, porque né, você pode usar violência. Vocês acham que isso também teve esse papel? Sim. Claro que sim. com certeza. Ana, foi em 2010 que mudou a legislação e o atentado. O homem, né, que praticava estupro, ele 2009. deixou... 2009. 2009, como Porque foi ele, isso, ele se Ana? casava com a vítima. Sim. Ana vai explicar melhor. Como é que a foi essa questão mudança? do estupro que absolveu o atentado violento ao pudor? Não. Não. A questão que a mulher vítima de estupro, se o estuprador quisesse casar com ela, era afastada da conduta era uma antijuridicidade, era excludente. excludente. Ou seja, ele ganhava o direito de estuprá-la praticamente pelo resto da vida. Veja o absurdo. Né? E eu acho que o mais interessante também disso tudo é que a gente vive hoje, em pleno 2018, né, essa violência do estupro entre o marido e mulher, entre o companheiro, contínuo, né? entre o namorado e a namorada, enfim. Então, é uma coisa muito atual. Quando a gente fala disso, a gente sempre se remete não, mas isso foi no passado. Mas veja como isso é atual. Como a gente tem isso e como algumas mulheres não têm, infelizmente, esse conhecimento que elas estão, sim, sendo vítimas também de estupro. Muitas vezes, elas vão na delegacia registrar, quando elas conseguem, né, quebrar, romper esse ciclo, né, e aí conseguem chegar na delegacia, muitas vezes elas vão denunciar uma ameaça, uma injúria, mas se você conversar um pouquinho mais, você consegue arrancar dela uma violência sexual. Exatamente. Basta você conversar, perguntar
mas alguma vez no seu relacionamento a senhora já manteve uma relação sexual não consentida? Aí ela para, sim, mas ela não tem essa noção. Ela não sabe né? que foi estuprada. Ela não né? sabe que foi estuprada. Vamos para um curto intervalo, hoje com um debate sobre assédio e violência sexual. Voltamos já.